Eu gostaria de compartilhar com você hoje que nós vivemos neste mundo de guerra e de batalha e, portanto, nós temos 3 tipos de guerra, de batalha para enfrentarmos. A primeira está aqui no livro de Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus. No verso 6, Jesus diz claramente, ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então nós estamos vendo aí, vocês vão nos últimos dias ouvir falar de guerras, que é a guerra que nós estamos vendo agora. Esta é uma batalha física, né, uma guerra física. E também vocês ouvirão de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, as guerras seriam inevitáveis. Jesus já tinha previsto. No mundo que nós estamos vivendo hoje, é que nós enfrentaríamos este tipo de luta, de provação. As guerras. Então esta é a primeira guerra, a guerra que estamos vendo agora, né? Claramente nós estamos presenciando, testemunhando, é a guerra física, esta guerra pelo poder, a guerra pelo espaço territorial, a guerra política, não é? A guerra de interesses comerciais, econômicos, esta é a guerra física, esta é a guerra que Jesus está falando aqui. Vocês ouvirão falar de guerra e de rumores de guerra. Mas há um segundo tipo de guerra, que é a guerra pela sobrevivência. Mateus 4,4, ele fala desta guerra da sobrevivência. 4,4 diz assim, Jesus, porém, respondeu, olha só o que é a guerra da sobrevivência. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. O contexto desta passagem, desta narrativa, é a tentação de Jesus lá no deserto, o deserto da tentação. Jesus foi para o deserto para se preparar para o seu ministério, 40 dias e 40 noites jejuando e orando, mantendo comunhão com o seu Pai. E nestes dias de fraqueza, Jesus estava fraco fisicamente. Satanás se apresenta para ele e diz assim, se você é mesmo filho de Deus, se tu és filho de Deus, olha a provocação de Satanás, se tu és filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Esta é a batalha pela sobrevivência, Satanás sabe disso. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o pão de cada dia, você não pode parar, você tem que ser um workaholic, você tem que... E a pessoa se mergulha e torna-se obsessiva pelo trabalho. Muitos não se tornam obsessivos, mas têm necessidades porque o seu ganho, o rendimento é pouco, tem que trabalhar em 2, 3 empregos. E assim o nosso tempo é roubado, o nosso tempo é furtado e nós nos desgastamos. Esta é a segunda batalha, quando Jesus então diz para ele assim, não só de pão viverá o homem. Nós temos que ter domínio, controle sobre esta batalha, sobre esta luta. Mas a vitória é certa em Cristo Jesus. E nós temos uma terceira batalha, a batalha espiritual, que é uma batalha que começou lá no céu, a batalha espiritual. Apocalipse 12 e o verso 7 diz assim, houve peleja, algumas traduções dizem assim, houve guerra lá no céu, olha que coisa incrível, e uma guerra real. É a guerra que desencadeou-se no céu, é a guerra entre o bem e o mal. O egoísmo, o orgulho de Lúcifer contra a santidade, a glória de Deus onisciente. Diz assim, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel e seus anjos, é Jesus e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, diz no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para cá, para o espaço, e ele ocupou esse nosso espaço, o espaço estratosférico, o espaço nosso aqui atmosférico do planeta Terra. Porque também é uma batalha
em que nós estamos envolvidos. Esta é a batalha entre o bem e o mal. E o campo de batalha, pense, pare, preste atenção. O campo de batalha, olha aqui, ó, onde está? Na nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. Satanás e seus anjos disputam a nossa mente com os anjos de Deus também, que lutam para nos proteger, para nos dar força, para nos orientar, para nos livrar de muitos perigos que o próprio Satanás coloca em nossas vidas. Né? Satanás tem poder sobre causa e efeito, e sobre a natureza ele tem poder, ele pode provocar guerras, ele pode provocar desabamentos da natureza. Vocês sabiam disso? Se não sabia, então fiquem sabendo. Satanás é o príncipe deste mundo. Ele tem poder sobre as coisas daqui deste mundo. Deus é que está segurando os 4 ventos da terra para que Satanás não destrua a humanidade. Por isso estamos vivos ainda. Porque Deus está esperando que você e eu nos arrependamos e nos coloquemos nos seus caminhos para que Ele possa, quando alcançar o maior número de pessoas e alcançar todas as pessoas deste planeta, então Ele virá e então será o fim. Porque lá em Mateus 24, como nós lemos, Mateus 24, 6, nós lemos, no último verso de Mateus 24, está aqui, já estou achando, Mateus 24, no último verso diz assim: olha quando será o fim, aquele que porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E diz no verso 14, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Este é o sinal mais tangível da volta de Jesus, quando o evangelho alcançar todas as nações, todos os povos, então Jesus voltará. Estes sinais que estamos vendo de guerras, rumores de guerras, doenças, pandemia, desintegração da sociedade, humanismo e também o aquecimento global, não é? A globalização e o movimento de religiões falsas que formam a grande Babilônia, a federação do mal, a confederação do mal. Isto tudo são sinais da breve volta de Jesus, mas realmente o fim chegará quando o evangelho estiver sendo pregado. E agora, pela internet, você que está me ouvindo, e a internet é uma rede mundial de computadores, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Pense. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de batalha nesta vida, neste mundo. Primeiro, nós temos uma batalha física, que é esta batalha que nós estamos vendo, a guerra da Ucrânia e a Rússia. Em segundo lugar, nós temos uma batalha pela sobrevivência. Nós temos que lutar pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelo status social, pela economia, enfim, pelas finanças, para podermos sobreviver. E em terceiro lugar, nós temos uma guerra entre o bem e o mal. Houve uma guerra lá no céu, uma peleja no céu, e a guerra de lá do céu veio para este planeta. Por isso os homens guerreiam, por isso as pessoas não se entendem, por isso as famílias se desintegram, por isso há um mal, há um caos em nossas vidas. Se não é Deus segurando os 4 ventos da terra, este mundo já teria sido destruído pelo inimigo. Graças a Deus que Jesus está mantendo firme, cuidando de nós pelo Espírito Santo, para que nós sejamos protegidos e salvos e selados para o reino eterno, até que Jesus volte a nos buscar. Que tal? Quer você entregar a sua vida a Jesus, porque ainda há tempo? Pense se você estivesse na Ucrânia, o que você faria? Os seus bens já não valeriam mais nada, todo mundo correndo, intocado nos bunkers, naqueles esconderijos subterrâneos. Ali, que coisa terrível, terrível, terrível. Aproveite que nós temos liberdade ainda em tempo de graça. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele.